A companhia Mackenzie de reparo de elevadores era uma empresa de baixo orçamento. Por isso, os prédios para os quais éramos enviados geralmente eram apartamentos altos nas áreas mais pobres da cidade. Eu estava indo para um desses lugares, com meu novo estagiário a reboque. Ele tinha acabado de sair da escola e estava ansioso para impressionar. Um jovem brilhante chamado Tommy, alto, com cabelo curto, sempre sorrindo e brincando, mas capaz de levar as coisas a sério quando necessário. Eu estava começando a gostar dele. Chegamos ao prédio e saímos de nossa van branca de serviço com nossa mochila cheia de equipamentos de diagnóstico. Apenas uma semana antes, havíamos visitado o local para consertar o mesmo elevador quebrado. Ele estava sempre com problemas. Pelo menos eles tinham um sistema reserva, para que não tivéssemos que subir as escadas. Essa era uma das piores partes do trabalho. Alguns prédios tinham 30 lances de escada e apenas um elevador em funcionamento, ou ambos quebravam no mesmo dia. Esses não eram trabalhos divertidos, pois muitas vezes era preciso subir e descer os degraus várias vezes para chegar ao problema e buscar as peças e ferramentas necessárias. O superintendente nos recebeu no saguão. Imediatamente, não pude deixar de notar uma barata gorda subindo pela parede do saguão. O lugar cheirava a peido molhado e a danos causados por enchentes que nunca haviam sido consertadas. Havia manchas amarelas de água no teto e poças no carpete vermelhão envelhecido que atravessamos em direção ao único elevador que funcionava. Não sei o que diabos há de errado com essa coisa, disse o superintendente. Eu sabia o que havia de errado com o carro. Eu havia lhe dito que ele precisava substituir uma peça cara, mas ele era muito pão duro para consertá-la. Como resultado, as pessoas estavam ficando presas nele constantemente. Isso havia acontecido comigo no mesmo elevador pouco tempo antes e eu não invejava ninguém nessa situação. Entramos no outro elevador e eu apertei o botão do andar correto. Pressionei o botão fechar portas e o botão 28 ao mesmo tempo. Isso nos permitiria subir até o andar superior sem ter de esperar que as pessoas entrassem e saíssem. Um pequeno segredo que tanto os bombeiros quanto os reparadores usam para chegar mais rápido onde precisam. A porta se fechou com um ruído estridente ao se arrastar pesadamente pela soleira. Ela se fechou com um ruído metálico alto e começamos a subir na caixa trêmula. Ela balançou para frente e para trás enquanto subíamos, fazendo com que eu me desequilibrasse e batesse na parede. O velho pedaço de merda não estava melhorando com a idade. Isso é normal? Perguntou o Tommy. Não. Chegamos ao último andar e a porta se abriu. Ao sair do elevador, ouvimos os pedidos desesperados de ajuda do box ao lado do nosso. Ajuda! Está muito quente aqui dentro. Não consigo respirar. Por favor, nos ajude. Ei, eu sou o técnico do elevador, chamei-os. Estou aqui para tirá-los daqui. Graças a Deus. Ouvi os sons abafados de suas vozes agradecidas enquanto falavam uns com os outros. Parecia que havia alguns deles. Não era de se admirar que estivesse tão quente na pequena caixa. A ideia de todo aquele calor corporal e de pessoas amontoadas em um espaço tão cheio me encheu de um súbito terror claustrofóbico. Eu nunca tinha tido medo de espaços confinados, até que fiquei preso naquela mesma caixa em que aquelas pessoas estavam presas. Lembrei-me daquele dia, sentado no chão do elevador, com baratas correndo ao meu redor, em toda parte, sob a luz fraca e trêmula. O calor se tornava opressivo e avassalador quanto mais eu esperava, o ar se tornava espesso e úmido e impossível de respirar. Ainda me lembro disso como se fosse ontem. Tom e eu tentamos abrir a porta e descobrimos que ela estava completamente emperrada. Incomum para dizer o mínimo, mas não inédito. Seria necessário descer até a van para pegar uma ferramenta diferente. Informei ao Tommy qual era o plano e o superintendente, Ronnie, decidiu descer também, para que pudesse nos deixar entrar novamente. Descemos no elevador que guinchava. Ele chacoalhava e sacudia violentamente, descendo para os níveis inferiores. Ouvimos um zumbido e a porta começou a se abrir, revelando o saguão. Eu havia dito a Tommy algumas regras antes de começarmos a trabalhar juntos, e quando a porta do elevador deslizou pelo trilho de aço, ele quebrou impensadamente a regra número 3. Não saia do elevador enquanto a porta ainda estiver abrindo.
Ele começou a sair quando a porta se abriu, e eu comecei a dizer algo, estendendo a mão para agarrar seu braço, mas já era tarde demais. Quando ele passou pela soleira, a porta se fechou repentinamente com tremenda velocidade e força. Mais tarde, eu descobriria que o superintendente havia colocado esse elevador fora de serviço mais cedo naquele dia, pois ele quase decapitara outra pessoa de forma semelhante. No entanto, ele não queria subir as escadas, então, quando o outro elevador ficou fora de serviço, ele simplesmente começou a usá-lo novamente. Nada disso ele se preocupou em mencionar para nós. O elevador era velho, a porta de aço era pesada e, quando se fechou, bateu em Tommy com uma força incrível. Quando o atingiu, não parou, mas continuou, esmagando-o como uma marreta em uma melancia madura demais. Já viu o Gallagher? Sim, é mais ou menos assim. Seu nariz cedeu e sua mandíbula se quebrou quando a porta o esmagou com uma força avassaladora antes que eu pudesse intervir. Ele gorgolejou e cuspiu dentes enquanto eu corria para frente para tentar abrir a porta. Sua cabeça parecia estar parcialmente caindo e vi fragmentos de seu crânio saindo da carne como cerâmica quebrada. Eu estava prestes a colocar meus dedos na abertura, mas pensei melhor. Em vez disso, usei a barra de alavanca para tentar abri-la. Enfiei a borda da barra no batente da porta, logo acima da cabeça de Tommy. Foi então que o elevador começou a subir novamente de repente, desta vez muito mais rápido. Tommy ainda estava parcialmente preso, metade para dentro e metade para fora da porta, com a coisa toda atravessada no meio dele. A barra de alavanca e, em seguida, a parte superior da porta do elevador caíram sobre sua cabeça quando subimos para o próximo andar, esmagando seu crânio em uma direção diferente. Isso foi tudo que seu corpo brutalizado conseguiu suportar, e o lado esquerdo dele caiu no elevador. A outra metade ainda estava do lado de fora, no saguão, e nós a deixamos para trás quando subimos. Comecei a gritar de pavor com o que havia acontecido, mas o superintendente não pareceu incomodado. Ele apenas olhou para mim calmamente enquanto a caixa chacoalhava e subia com velocidade crescente. "Merda", disse ele. "Isso não é bom." "Ei, você pode guardar um segredo? Eu tenho dinheiro." Podemos dizer às pessoas que ele estava brincando e foi pego na porta. Não é culpa de ninguém. Ou posso dizer que você o empurrou. Depende de você. Ele sorriu com seu sorriso gorduroso. Um grosso colar de corrente de ouro estava pendurado em seu pescoço suado e sua cabeça careca brilhava com gotas de suor enquanto ele aguardava minha resposta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, começamos a cair em queda livre. A caixa caiu como se o cabo tivesse sido cortado, e eu senti meu estômago revirar e o cheeseburger que eu havia comido no almoço começou a subir pela minha garganta em um protesto repentino. Se estivéssemos no último andar, teríamos morrido com certeza, mas, por acaso, ainda não tínhamos chegado tão longe. Ainda assim, o impacto foi ensurdecedor, e a força de nossa parada repentina fez meus ossos tremerem com uma dor horrível. Ronnie, o superintendente, havia sido derrubado no chão com uma força repentina, e vi que sua testa estava sangrando. Ele também estava sem alguns dentes. Começamos a subir novamente, e meu coração começou a bater ainda mais rápido no peito. Eu queria sair dessa viagem infernal. De repente, ele parou. Ouvi outro toque e a porta do elevador se abriu no saguão, revelando a outra metade de Tommy, bem como uma pequena multidão de inquilinos enojados e curiosos. O super se levantou, se remexeu e tentou mergulhar para fora da caixa. Ele não conseguiu. A porta parou de se mover e se fechou mais uma vez, aterrissando com uma força repugnante contra sua barriga inchada. Ouvi várias costelas estalando ruidosamente e ele gritou quando a porta o atingiu em cheio. O sangue jorrava de sua boca e eu corri para os controles e apertei o botão abrir porta. Não aconteceu nada. Com um grande jato de sangue, como se fosse um balão de água do tamanho de uma bola de praia explodindo, seu corpo foi completamente rasgado ao meio pela porta. Apertei o botão novamente e ele se abriu. Esperei pacientemente que ele deslizasse por todo o trilho e chegasse ao outro lado. Então, e somente então, dei um passo à frente com confiança, deixando o elevador cheio de sangue para trás. Pensei que haveria uma tonelada de papelada depois de tudo isso.
Que pena, eu tinha gostado do garoto. Mas é preciso lembrar as regras. Talvez eu devesse colocar isso no topo da lista. Regra número 1. Não ande na escada rolante. Você diz que precisa de um exemplo? Uma explicação de por que não usar essas escadas de aço que economizam tempo, feitas de engrenagens e correntes, polias e graxa? Basta olhar para aqueles dentes esperando na parte inferior para que você se esqueça de levantar os pés em seus chinelos. Ou pior, digamos que suas mãos escorreguem para dentro do vão, se você cair de alguma forma. Isso acontece principalmente com pessoas mais jovens, mas com alguns adultos também. Pessoas tiveram as duas mãos arrancadas. Pessoas que eu conheço. Mas a coisa mais assustadora sobre as escadas rolantes é que elas podem quebrar. Às vezes, elas ficam fora de serviço e isso é um inconveniente, mas imagine se elas não estivessem sendo desligadas para manutenção adequada. Lembro-me de um incidente em particular que colocou essa regra no topo da lista para mim. Veja bem, os reparadores de elevadores não consertam apenas elevadores. Também consertamos escadas rolantes, como talvez você não saiba. E essas máquinas automáticas de escadas são a ruína de nossa existência. Todos nós temos pavor delas. Todos nós conhecemos alguém que teve uma mão cortada ou um dedo arrancado por esses malditos objetos. Elas são muito perigosas. Os shoppings não querem que você saiba disso. Certa vez, eu estava em um shopping, um lugar sujo e de baixa renda como todos os nossos clientes, subindo a escada rolante. Eu era novato e ainda não tinha aprendido a sempre usar as escadas, se possível. E nunca andar na escada rolante. De repente, sem aviso, ele começou a retroceder. Imagine essa sensação por um segundo. Você está a cerca de 2 andares do chão, com pedestres no shopping e fontes de desejo cheias de moedas abaixo de você, de repente, começa a cair de forma repugnante para trás, para baixo e sem equilíbrio, em direção ao andar de baixo. Isso é o que acontece quando a corrente principal se rompe. O peso de todas essas pessoas puxa a escada de aço de volta para baixo, cada vez mais rápido, até que você esteja em uma queda livre. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava prestes a dar um passo à frente para sair do topo e cair no piso de linóleo, quando ouvi o som abafado da quebra. Olhei para trás e vi uma dúzia de outras pessoas abaixo de mim, com os olhos confusos e depois em pânico. Meu estômago caiu de forma repugnante, como se eu estivesse caindo de costas na primeira queda de uma montanha-russa gigante. Ouvi as pessoas abaixo de mim gritarem quando a escada rolante começou a recuar cada vez mais rápido, despencando como um enorme trem de aço puxado de uma encosta por um colosso invisível. Meu corpo girou no ar e percebi que estava voando, sem o benefício da baixa gravidade ou dos poderes do super-homem. Isso trouxe consigo a horrível imagem mental do que estava por vir. Uma massa emaranhada de formas humanas estava abaixo de mim enquanto eu despencava em direção a elas. Vi minhas ferramentas flutuando ao meu redor enquanto eu caía e estremeci quando minha chave de fenda perfurou o olho de uma mulher idosa ao aterrissar. Ela gritou e eu gritei e todos nós gritamos por cuidados na UTI depois que caí em cima dela com uma força tremenda que fez com que minha mandíbula se fechasse dolorosamente. Quando abri meus olhos, vi um banho de sangue ao meu redor. Um homem infeliz estava uivando de dor a alguns metros de distância. Ele tinha o braço preso nos dentes na parte inferior da escada rolante e, vários minutos depois, testemunhei o que os médicos chamam de degloving quando um funcionário chegou para retirá-lo. Se a palavra por si só não for suficiente para pintar uma imagem vívida, imagine isso por um momento. Um homem sem pele na mão flexionando e movendo os dedos, observando fascinado ao ver sua carne no chão, deixada para trás como uma máscara de Halloween de alta qualidade para sua mão. A carne amassada e enrugada, mutilada por uma centena de dentes de aço afiados. Sangue por toda a parte. Minha cabeça estava latejando e senti um calor escorrendo pela lateral do meu rosto quando um homem de uniforme azul se aproximou e perguntou se eu estava bem e se podia me levantar. Eu disse que precisava de 1 minuto, mas percebi que era um pouco urgente quando vi o rosto ensanguentado embaixo da minha bota. Eu tinha acabado em cima de várias pessoas, incluindo o octogenário agora morto que eu havia empalado sem querer com minha chave de fenda favorita. O gerente do shopping veio até mim e me olhou com tristeza.
Você tem alguma ideia de quanto isso vai custar para ser limpo? Eu lhe disse que não fazia ideia. Ele me agarrou pelo braço e me tirou de perto das outras pessoas. A princípio, confundi suas ações com o fato de ele estar tentando ajudar, mas então seus capangas seguranças me agarraram e começaram a me empurrar em direção ao seu escritório por um longo corredor. Meu coração começou a bater forte no peito. Para onde diabos eles estavam me levando? Preciso de um hospital, acho que quebrei a mandíbula, disse a eles, mas eles me ignoraram. O chão e as paredes sujos ficavam mais sujos e escuros com a negligência, enquanto me empurravam pelos corredores dos fundos até uma sala isolada. Eles me empurraram para lá e trancaram a porta, deixando-me sozinho na sala fria. O espaço estava vazio, exceto por uma única cadeira dobrável de aço e uma lâmpada. Parecia uma sala de interrogatório na Baía de Guantánamo. Eu podia sentir meu pulso batendo rápido e ouvi-lo tamborilando em meus ouvidos enquanto batia o pé em exasperação nervosa. Os minutos passavam, transformando-se em horas. Meu medo começou a aumentar exponencialmente quando percebi que eles tentariam encobrir isso de alguma forma. Mas como? Centenas de pessoas tinham visto o fato. Parecia tolice da parte deles sequer tentar. Esperei na sala, cheio de medo e ansiedade, até que finalmente alguém entrou. Não era o gerente nem um segurança. Esse homem estava vestido com um terno de aparência cara, tinha olhos verdes e cabelos curtos e penteados. Parecia um advogado. Olá, meu nome é Gregory. E você é? Estou irritado. Que diabos é isso, afinal? Vocês me sequestraram. Isso é um sequestro. Estou sendo mantido contra a minha vontade e quero ir embora agora mesmo. Linguagem. TSK. Ele estalou a língua, fingindo estar ofendido com minha fala salgada. Tenho uma proposta para você aqui. Por que não dá uma olhada? Acho que você verá que os termos são bastante generosos. Eu estava prestes a cuspir em seu rosto, mas pensei melhor. Eles definitivamente estavam em vantagem no momento. Meu coração martelava cada vez mais rápido no peito enquanto eu lia o formulário legal à minha frente. Sempre tive a sensação de que essa seção da cidade era podre. Agora eu tinha certeza. De repente, minha área de serviço estava começando a parecer muito menos segura. A quem possa interessar, parece que você teve um pequeno contratempo em uma de nossas belas propriedades comerciais, residenciais e industriais. Segue em anexo um cupom de 50% de desconto na sua escolha de chile ou sopa em uma tigela de pão em qualquer local da Sal Soup and Samis. É a nossa maneira de dizer desculpe pelo que aconteceu com você. Sem admissão de culpa, apenas quis lhe fazer um favor. Seu amigo, o demônio, proprietário da Lucy Goose Properties Inc. Decidi aceitar o cupom e saí do escritório dizendo que não contaria a ninguém o que havia acontecido. Isso não me pareceu certo, mas o homem com fumaça saindo dos ombros, que estava parado na porta sem nunca ter entrado na sala, me disse que era uma boa ideia simplesmente assinar. Ou isso ou me juntar aos outros que agora estavam sendo transformados em Happy Dogs para serem vendidos na praça de alimentação. Eu realmente preciso me mudar desta cidade, odeio este bairro. Regra número 3. Não entre no elevador sem olhar. Você pode se perguntar, por que não? Bem, digamos que o elevador nem sempre estará lá quando você achar que ele estará lá. Digamos que você esteja olhando para o seu telefone, como eu estava, verificando o local da sua próxima chamada de serviço. Você ouve as portas se abrirem e nem sequer olha para cima ao dar um passo à frente. Mas, ao dar o próximo passo fatídico, você percebe que algo está errado. Por que tudo está preto na periferia do telefone? Por que você sente o medo subindo pela espinha? É por isso que você olha antes de entrar no elevador. Porque, se não o fizer, você se verá como eu, caindo e gritando enquanto desce por um poço de elevador feito de escuridão. E lá embaixo não há coisas boas. Não é uma zona de pouso confortável. É exatamente o oposto. Caí em direção àquele poço mortal de peças de metal e a única coisa que me salvou foi ter conseguido me agarrar a um cabo enquanto descia. Ele mordeu minhas mãos e senti que rasgava a carne em pedaços à medida que eu diminuía a velocidade, mas me mantive firme.
sabendo que certamente morreria se não tivesse uma maneira de desacelerar minha descida. O sangue começou a escorrer pelos meus braços e senti o cabo começar a render contra os ossos dos meus dedos quando comecei a desacelerar gradualmente. No entanto, o sangue escorregadio não ajudou a desacelerar meu progresso e logo me vi acelerando, indo cada vez mais rápido para o abismo. Forcei-me a agarrar o cabo com ainda mais força e cerrei os dentes contra a agonia do cabo roçando em minhas falanges. Quando finalmente cheguei ao fundo, não estava preparado para isso. Meus pés finalmente atingiram o chão e senti os 2 tornozelos quebrarem. Gritei e chorei em agonia, contorcendo-me no chão frio e duro. Gritei por alguém, qualquer pessoa que me ajudasse. Ninguém veio. Esperei e esperei, gritando repetidamente. Meus gritos desesperados por ajuda foram absorvidos pelo concreto espesso e pelo aço que me cercava. Logo depois, ouvi um som vindo de cima e percebi que era o elevador descendo em minha direção. Meu coração começou a bater cada vez mais rápido. Gritei com toda a força de meus pulmões. Pare o elevador! Tem alguém lá embaixo! Tem alguém lá embaixo! Eu o ouvi se aproximar na escuridão. Logo o som estava bem em cima de mim, um tremor metálico que tomou conta do mundo e fez meus dentes tremerem em suas órbitas. Ele caiu sobre meu rosto e eu me preparei para a morte e me encolhi para trás, tornando-me o menor possível. Senti a superfície plana da parte inferior do elevador batendo em meu nariz e ouvi os ossos dentro dele se quebrando, mas então ele parou. Pouco antes de obliterar completamente meu crânio. Enquanto uivava de dor e terror, senti fragmentos de ossos entrando em minha garganta, tossi e engasguei com suas bordas afiadas. Por quê? Eu gritei com a boca cheia de dentes quebrados. Tem alguém aí embaixo, ouvi de um ponto bem acima de mim. Ah, Ali! Sim! Vá para o andar de cima! Meu nariz estava sendo tão esmagado que eu não conseguia nem gritar direito. Espere, deixe-me tirar meus fones de ouvido. O que você disse, cara? Ah, Ali! Oh, merda, espera um pouco, vou buscar ajuda para você. E ele foi embora, afastando-se casualmente pelo som, deixando-me ali com o elevador esmagado em meu rosto e com oxigênio insuficiente para que eu pudesse respirar e permanecer vivo por mais do que alguns minutos. Esperei naquela escuridão que induzia a claustrofobia e tentei controlar minha respiração. Isso também vai passar, disse a mim mesmo, repetidas vezes. Apenas alguns minutos, e ele estará de volta. Mas o metal estava esmagando meu rosto da maneira mais excruciante e não havia como ficar confortável. Eu me contorcia e me contorcia, tentando abrir espaço, mas não encontrei nenhum. O ar era denso, a escuridão era total e completa. Logo comecei a entrar em pânico e a hiperventilar, pois o tempo se estendia para sempre, cada segundo parecendo uma hora ou um dia. Eu não tinha ideia de quanto tempo estava lá, só sabia que ia morrer naquele poço de elevador. Então, ouvi alguém correndo em minha direção, vindo do fim do corredor. Ouvi a pessoa apertar o botão para abrir a porta, entrar no elevador e ele começou a subir. No fim das contas, era outro técnico de elevadores da minha empresa que o gerente do prédio havia chamado. Eles não se deram ao trabalho de verificar se eu estava bem, apenas ligaram e me deixaram lá. O nome do homem era Pat, e ele trabalhava no ramo de elevadores há mais de 30 anos. Ele ouviu o chamado de emergência e correu para lá, deixando para trás o trabalho que estava fazendo. Ele abriu a porta e me tirou de lá, batendo nas minhas costas e dizendo que eu tinha sorte de estar vivo. Eu estava incapaz de falar e chorei um agradecimento enquanto o sangue escorria de meu nariz destruído pela garganta. Pedaços afiados de ossos se projetavam em ângulos estranhos de meus tornozelos quebrados. Ele me ajudou a sair do prédio e me disse para sempre me lembrar das regras. Eu era novo e não tinha ideia do que ele queria dizer. Eu estava tão curioso que, mesmo com a dor, consegui perguntar a ele: que regras? Você tem muito a aprender, garoto, disse ele. Tenho uma lista completa delas. Venha, eu lhe contarei sobre elas no caminho para o hospital. Confie em mim, você conhecerá aquele lugar muito bem. Depois que Pat me salvou de ser esmagado pelo elevador, nos tornamos próximos. Por fim, ele começou a se referir a mim como seu protegido,
e senti que essa era uma palavra adequada para nossa amizade semi-profissional. A maioria das lições que aprendi foi com ele, e elas salvaram minha vida em mais de uma ocasião. Quando ele estava me visitando no hospital depois que quebrei os 2 tornozelos ao cair no poço do elevador, ele me contou histórias de suas próprias experiências no inferno do conserto de elevadores. Na década de 70, as normas de segurança eram ainda mais frouxas, e por isso, ele teve vários encontros com a morte. Era minha 3ª noite na unidade de trauma e eu havia passado por um dos vários procedimentos cirúrgicos no início daquele dia. Eles colocaram uma série de pinos e pequenas hastes de aço em minhas pernas. Os médicos me disseram que eu havia quebrado a tíbia distal e a fíbula. E eu tinha acabado com o que eles chamavam de fraturas compostas, em que os ossos se quebram completamente e atravessam a pele. Eu tinha 4 dessas fraturas, 2 de cada lado. A aparência era muito ruim antes de eu finalmente ser curado. Eu tinha saído da névoa da anestesia e Pat decidiu que me contaria uma história para tentar me animar. Ele achava que poderia alegrar meu dia se eu ouvisse sobre sua própria experiência, que havia sido, sem dúvida, ainda pior do que a minha. Não ajudou em nada, na verdade, apenas me fez ter pesadelos mais intensos e aterrorizantes alimentados por opioides. Mas foi um pensamento agradável. Muito bem, garoto, vou lhe dar uma boa dica para se lembrar enquanto estiver lá fora. Se algum dia ficar preso em um elevador, fique parado. Ele olhou para mim e deu uma piscadela, com um pequeno sorriso no rosto. É só isso? Perguntei, ainda grogue por causa da medicação. Como assim? Esse é um motivo bom o suficiente para você? Perguntou ele, levantando a perna da calça para revelar uma perna falsa de madeira. Uau! O que diabos aconteceu com ele? Bem, quando eu era mais jovem, mais ou menos da sua idade, fiquei preso dentro de uma caixa em um antigo hospital psiquiátrico no fim de semana. Não havia ninguém por perto e os seguranças eram novos, eu acho, e não sabiam o que estavam fazendo, então eles simplesmente silenciaram o botão de chamada de emergência, achando que estava com defeito. Achando que o elevador inteiro estava com defeito. Eles não perceberam que eu estava preso lá dentro. Tentei pedir ajuda, mas ninguém respondeu. Gritei e gritei por horas e acabei ficando lá a noite toda, depois o dia seguinte mais uma noite. No domingo, eu estava perdendo a cabeça. Estava com sede, morrendo de fome e com medo de que ninguém viesse me buscar. Então, tentei abrir as portas. Consegui abri-las e vi que estava logo abaixo do porão. A caixa havia travado na subida e percebi que poderia me puxar para cima, depois me abaixar de barriga para baixo e rastejar para fora dali. Mas eu estava preocupado porque sabia que isso era perigoso. Se a caixa decidisse se mover exatamente naquele momento, eu poderia facilmente morrer, ser cortado ao meio. Isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Decidi correr o risco. Eu estava preso ali há tanto tempo que tinha pavor de morrer ali. Pensando bem, eu deveria ter ficado quieto, mas tente dizer isso a um jovem de 20 e poucos anos que tem a vida pela frente e acha que é invencível. Eu disse a mim mesmo que a caixa não iria se mover exatamente naquele momento. Não havia nenhuma chance disso acontecer. Mas eu estava errado. Naquele momento, por acaso, outro funcionário da minha empresa foi enviado para verificar o elevador. O que quer que ele tenha feito, fez com que as coisas voltassem a se mover, exatamente quando meu tronco estava cruzando o limiar para o outro lado. Eu tinha apenas um instante para reagir, e foi o que fiz. Puxei minha cintura e minha perna direita o mais rápido que pude. Por reflexo, já que estava apavorado com a possibilidade de isso acontecer, não foi preciso muito esforço de minha parte. Mas minha outra perna não teve a mesma sorte, como você pode ver aqui. Puta merda. Sim, é isso mesmo. O teto do elevador caiu sobre ele e não apenas quebrou, mas me puxou para dentro. Eu me senti sendo sugado para dentro do elevador enquanto ele descia, levando-me com ele. Cravei minhas unhas no piso de linóleo e uivei de dor até que ele finalmente arrancou minha perna. Puxando-a como se fosse uma coxa de peru, ele estalou a língua e fez uma mímica. Acabei no mesmo andar em que estamos agora, em uma cama de hospital que se parecia um pouco com essa em que você está sentado agora. Pelo menos você vai poder manter suas pernas.
Uma enfermeira carrancuda entrou vestindo uma bata verde incolor e carregando um pequeno copo de plástico cheio de comprimidos e uma agulha nas mãos. Ela colocou esses itens na minha mesa de cabeceira sem dizer nada e passou um pouco de desinfetante líquido para as mãos em um dispensador próximo. O horário de visitas acabou, disse ela a Pat. Seus olhos eram frios e sem compaixão. Claro. Ele se levantou para sair. Pegou seu casaco e algo caiu sobre a cama. Não notei a princípio e só percebi o que tinha acontecido depois que ele saiu. A enfermeira me deu meus comprimidos e uma injeção de anticoagulante que deixou uma sensação irritante de picada de abelha que não passou por várias horas. Depois que ela se foi, notei o objeto que estava na cama ao meu lado. Era um pequeno broche dourado, com as iniciais SURM nele. A princípio, achei que dizia esperma e dei uma risadinha, mas depois me dei conta de que ainda estava muito drogada por causa da epidural e da minha última dose de morfina intravenosa. Li novamente e tentei descobrir o que significava. Eu precisaria perguntar ao Pat sobre isso mais tarde, pensei. Em seguida, a enfermeira voltou a entrar. Ah, a propósito, eu esqueci, sua família ligou, seu cachorro acabou de morrer. Ela foi embora sem dizer mais nada e essa foi a última vez que a vi pelo resto da noite, apesar de minha dor terrível e de tocar a campainha de chamada por horas a fio. Na manhã seguinte, disseram-me que o sistema havia sido desligado e que eles estavam fazendo rondas de hora em hora, mas eu não tinha visto ninguém. O restante da estadia naquele lugar não foi muito melhor, mas não vou aborrecê-lo com os detalhes de minhas infecções hospitalares e eventual dependência de opioides que resultaram do meu tempo lá. E de minhas cirurgias mal feitas lá. Essa maldita cidade, vou lhe dizer. Até o hospital é um buraco de merda. No entanto, pelo resto do tempo em que estive naquele lugar, fiquei olhando para o broche. Não conseguia deixar de me perguntar o que significavam aquelas iniciais. Finalmente, recebi meus documentos para andar depois de semanas de fisioterapia e terapia ocupacional. Levei muito mais tempo do que isso para começar a me sentir normal novamente. Perguntei a Pat sobre o distintivo após minha alta e ele relutantemente me deu outra dica. Sobre uma sociedade que se reúne apenas 2 vezes por ano. Fiquei surpreso com o que ele me contou. Ouvi e assenti hesitantemente quando ele perguntou se eu estava interessado em participar. Ele descreveu algo que eu só acreditaria ser verdade mais tarde, depois de ter visto com meus próprios olhos. A Sociedade dos Reparadores de Elevadores Não Contaminados. A última linha de defesa entre o inferno e a terra. Depois que Pat me contou sobre a SURM e tudo que ela representava, fiquei atonita. Ele disse que eles eram a última linha de defesa entre o inferno e a terra. Eu não tinha ideia do que isso significava. Mais tarde, eu descobriria tudo sobre a batalha secreta entre o bem e o mal que estava ocorrendo entre o céu e o inferno, com a terra presa no meio, sendo os elevadores o único meio de transporte entre os três. Nem todos os elevadores, é claro. Apenas alguns escolhidos. Alguns são somente de ida. Os elevadores, por exemplo, são um passeio direto para o próprio local escuro. Depois, há os que sobem. Mas alguns raros podem passar por todos eles. A SURM se certificava de que nenhuma das caixas fosse anulada e que nenhum elevador funcionasse sem a autorização das 3 partes envolvidas. Éramos os representantes da Terra e mantínhamos a manutenção das caixas como parte de nossa parte do acordo, disse-me Pat. É que, de vez em quando, percebeu-se que o grandalhão lá em cima precisava conversar com um cara de chifre pontudo lá embaixo de vez em quando. Não me pergunte por quê, mas há definitivamente uma prova disso no livro. Lembra-se de Jó? Lúcifer estava no céu apenas passeando, foi até Deus e disse: Ei, Deus, seu amigo Jó não gostaria tanto de você se você queimasse a casa dele e matasse a família dele, não é mesmo? A questão é, como você acha que o diabo chegou lá em cima? As escadas teriam levado uma eternidade. Ele definitivamente pegou um elevador. De qualquer forma, o motivo pelo qual estou contando tudo isso é que acho que um desses elevadores que transitam entre os 3 reinos pode estar no meu próprio prédio. É uma coisa velha, frágil e despretensiosa, o que a torna ainda mais provável para mim. Você já viu Indiana Jones e a Busca do Santo Graal?
Então você verá o que estou dizendo aqui. O elevador sujo da década de 1940 é um disfarce perfeito para algo muito mais grandioso e complexo. Além disso, isso explicaria o que aconteceu na outra noite. Eram cerca de 3h30 da manhã e eu estava esperando o elevador com o cesto de roupa suja preso precariamente em meus braços. A porta fez um barulho ao longo do trilho de aço e se abriu para revelar um homem magro com um terno branco de 3 peças e um chapéu, segurando uma bengala polida e parecendo alguém de uma época completamente diferente. Ele sorriu para mim com seus lábios finos e acenou para que eu entrasse na caixa. Seus olhos pareciam negros, sem nenhum traço de cor. Notei quando a porta se fechou atrás de mim, um arrepio percorrendo minha espinha. Ele nunca quebrou o contato visual, apenas me encarou como se estivesse olhando diretamente através de mim. Suei frio quando seu sorriso se alargou. Dia da lavanderia? Ah, você sabe disso. Tentei fingir que estava tudo bem, sabendo que não estava. Tenho que fazer uma parada rápida antes. Espero que não se importe. Não vou demorar muito. Ele cutucou o painel de aço abaixo dos botões do elevador com sua bengala e ele se abriu, revelando um compartimento secreto. Dentro dele havia um botão adicional, que dizia nível mais baixo. Que diabos? Oh, é exatamente isso, meu jovem. Vou até minha humilde residência e depois você pode voltar e lavar sua roupa. No caminho, podemos discutir uma pequena proposta de negócios. Olhei para ele, aterrorizada, percebendo, com uma apreensão crescente, quem era realmente esse homem de terno branco e elegante. Você não pode estar falando sério. As palavras saíram da minha boca e eu a fechei antes que pudesse dizer qualquer outra coisa que pudesse ofender essa coisa. Estou falando muito sério, de fato. Sei que você tem seus juramentos e sua lista de regras com a SURM e tudo mais, mas quero que pense por um segundo, só por um segundo, como seria bom ter dinheiro ilimitado. Não apenas isso, mas tudo que vem junto com ele. Você sabe que as garotas gostam de caras com dinheiro, certo? Você quer uma garota? Você quer um cara? Vamos lá, cara, você não pode dizer não a isso. Quero dizer, nem mesmo Bill Gates tem dinheiro ilimitado, pelo amor de Deus. Tudo o que você tem de fazer é assinar isto. Ele estava segurando um contrato muito longo com a menor impressão que eu já vi em sua mão e uma caneta tinteiro na outra. Sua tinta estava pingando vermelho carmesim escuro no chão do elevador. Assine. Engoli apenas a secura e disse, não. Sua raiva foi imediata, sua ira aterrorizante. Você sabe com quem está lidando aqui, seu merda de cérebro? Posso aniquilar você agora mesmo e ninguém saberia que você se foi. Posso apagá-lo da face da terra para que não haja nenhuma lembrança de que você existiu. Nem mesmo seus pais se lembrarão de você. Então, deixe-me perguntar novamente, você quer assinar? Seja meu reparador. Você sabe que quer. É isso ou dor? Ao balançar a cabeça uma última vez, entorpecida demais para falar, deixei cair o cesto de roupa suja e comecei a me elevar no ar, desafiando a gravidade. Ele ergueu a mão e fez movimentos de garra para baixo, e senti a pele do meu rosto se desprender em longas tiras. Eu gritei e ele fez de novo, e de novo. Eu uivava de dor e me contorcia para longe dele, sem sucesso. Você vai assinar agora? Não ou... De repente, meus olhos pareciam estar pegando fogo. Começaram a jorrar sangue e eu queria muito arrancá-los da minha cabeça. Meu sangue parecia estar fervendo em minhas veias. Minha respiração parecia fogo a cada inalação agonizante. De repente, cada parte do meu corpo era feita de dor. Meus braços e pernas, peito e abdômen, tudo estava agonizando como se estivesse sendo queimado com uma marca que deixaria uma cicatriz para toda a vida. Assine. Nunca. Jim, muito bem, disse ele, quando a porta do elevador se abriu. Ela deslizou para o lado e revelou uma escuridão absoluta, sem som ou cheiro. Talvez da próxima vez. Ele inclinou o chapéu para mim e entrou no vazio, desaparecendo instantaneamente. Caí e aterrissei em minhas roupas sujas, o que, felizmente, amorteceu minha queda. Minha mão foi até meu rosto para sentir os danos e senti que a pele estava intacta.
Tudo não passava de uma visão que o bastardo havia conjurado para me enganar. Ele me deixou ileso, mas completamente apavorado. Vou usar a porra das escadas em meu apartamento pelo resto do tempo em que morar lá, não me importa o que digam. Vocês podem pegar o elevador. Eu vou a pé. Aqui está outra regra que as pessoas estão constantemente quebrando. Regra número 6. Não minta sobre seu peso se quiser viver. Quantas vezes você realmente olhou para cima e verificou a placa de capacidade de peso antes de apertar o botão fechar portas? Aposto que você poderia contar o número de vezes em uma mão, especialmente se você mora em uma cidade grande, onde você está constantemente subindo e descendo em elevadores. No entanto, todo técnico de reparo de elevadores lhe dirá que essa é uma coisa que você deve fazer sempre, sem falta. A capacidade média de peso de um elevador é de 2.100 a 2.500 lbs. Normalmente, seriam necessárias 15 pessoas ou mais para exceder esse limite. Em geral, não há problema, mas nem sempre. Se você analisar o histórico de acidentes com elevadores, como eu fiz, verá que a maioria deles ocorre em locais de construção. Claro, alguns acontecem em prédios de apartamentos e condomínios concluídos, onde o cabo que puxa o elevador de passageiros simplesmente se rompe e o carro despenca pelo poço, resultando na morte inevitável de todos que estão dentro dele. O que eles não lhe dizem é que o cabo não se rompe sem motivo. Eles se rompem porque as pessoas ignoram constantemente as placas de limite de peso. Com o tempo, esses cabos começam a se dobrar e a se desgastar, com pequenos fios se soltando um a um e se rompendo, até que não reste mais nada. O que aconteceu com um colega de trabalho meu na Mackenzie Elevator Repair Company foi um pouco diferente. No caso dele, não havia nem mesmo um cabo puxando o elevador, mas sim um motor em um guincho de salto. Esses equipamentos operam de forma um pouco diferente dos elevadores comuns. Em vez de um cabo, há essencialmente engrenagens sendo giradas pelo motor que puxa o carro para cima e para baixo em um trilho em uma torre. Se você já passou por um canteiro de obras de arranha-céus, já os viu sem nem mesmo perceber o nome deles. Elas se parecem com elevadores gigantes que sobem e descem em uma grande torre de aço que fica do lado de fora do edifício. A caixa em si parece um vagão de metrô cortado ao meio com um portão em um dos lados que se levanta para permitir que as pessoas entrem e saiam. Você tem que passar por cima de um vão de 3 polegadas para chegar ao andar do prédio em que está trabalhando, olhando para o chão bem abaixo enquanto passa, o vagão balançando para frente e para trás com o movimento de muitas pessoas. Você não quer olhar para baixo. Um dia, um cara estava me contando sobre isso durante o almoço e eu rapidamente esqueci meu sanduíche de peru e fiquei sentado ouvindo, de queixo caído. Seu nome era Brian e ele havia trabalhado em projetos de construção de arranha-céus durante anos antes de vir para nossa empresa, dizendo que era muito mais seguro trabalhar conosco. Não consigo imaginar o inferno pelo qual ele deve ter passado para poder fazer essa afirmação. Como já compartilhei aqui antes, nossa linha de trabalho é perigosa. Então, eu estava subindo no guincho no início do turno. Tinha todas as minhas ferramentas e minha bolsa cheia de equipamentos, meu almoço e tudo mais. Um monte de outros caras estava subindo no elevador comigo, ele dizia entre uma mordida e outra em seu sanduíche de almôndegas. Então, um cara chegou no último segundo com um palete cheio de azulejos. O operador do guincho pergunta a ele: "Quanto peso você tem aí?" E ele diz que são 1.200 libras. Buddy disse que tudo bem, o elevador tem capacidade para 6.000 lbs, então não há problema. As portas se fecham e tudo está normal. Começamos a subir e ouvi um barulho estranho de rangido. Tentei não me preocupar muito com isso, pois como se trata de um canteiro de obras, as coisas estão sempre fazendo sons estranhos e nada é 100% seguro ou algo assim. Você simplesmente tenta tirar isso da cabeça. Estávamos chegando lá em cima, não sei em que andar, mas estávamos nos movendo há algum tempo e o operador acidentalmente passou um pouco além do andar em que alguém precisava sair. Acho que estávamos perto do nível 20 ou algo assim. Então ele parou o elevador e começou a descer novamente. De repente, a coisa toda cai. E então tive aquela sensação. Sabe aquela que você tem quando está descendo a primeira grande queda de uma montanha-russa? Foi assim, mas 1000 vezes pior. Foi quando começamos a flutuar.
Pelo menos foi essa a sensação, por apenas um segundo. Como se nossos pés estivessem se levantando do chão e de repente não tivéssemos mais peso. Todo o palete cheio de azulejos se ergueu no ar por alguns centímetros e então paramos de repente. Devemos ter caído uns 10 andares. O operador do guincho começou a gritar com o cara: "Quanto isso pesa?" "Isso não pesa nem 1.200 libras, seu pedaço de merda. Você vai fazer com que todos nós morramos." E ele decide que vai voltar ao nível do solo. Então ele ligou o carro e ele caiu de novo, a mesma coisa. Meu coração já estava batendo forte no peito, mas naquele momento foi como se o mundo inteiro tivesse parado e, de repente, eu estava me lembrando de coisas da minha infância novamente. Sabe quando dizem que sua vida passa diante de seus olhos? Pois é. Então nos chocamos contra o chão e parecia o fim do mundo. Lembro-me de ver uma carnificina absoluta, quando todos ao meu redor, inclusive eu, quebraram quase todos os ossos de nossos corpos. Lembro-me de ver tanto sangue. Isso e a poeira que pairava no ar, tornando impossível respirar. Era uma pasta de poeira cinza amarronzada e sangue coagulado que cobria cada centímetro daquele espaço. Eu era o único vivo depois que ela caiu. Aparentemente, aterrissei em cima de outras pessoas o suficiente para amortecer minha queda. Os outros caras que estavam lá salvaram minha vida sem perceber. Terei a culpa de sobrevivente pelo resto da vida, pensando em seus corpos sem vida ao meu redor, com dentes e cérebros espalhados pelas paredes, intestinos pendurados em uma chave de fenda que, de alguma forma, havia se cravado na parede como um dardo. Braços e pernas sem seus donos, deitados em cima de mim e por toda parte. Se eu fosse capaz de gritar, eu o teria feito, mas meu pulmão foi perfurado por um pedaço de metal, dificultando a respiração e muito menos o pedido de ajuda. Eles provavelmente pensaram que eu estava morto, o que explica a falta de esforço de resgate. Esperei naquela pilha de cadáveres retorcidos por horas, até que finalmente ouvi o som de vozes lá em cima. Tínhamos atravessado o piso térreo e entrado no poço de concreto que seria o porão. Aparentemente, o motor falhou porque excedemos a capacidade de peso, eu descobriria mais tarde. Por causa disso, meu pedido de seguro foi negado. Os médicos do hospital tiveram que me sedar quando recebi a carta da empresa, dizendo que não cobririam minhas despesas médicas. Lucy Goose Insurance Co., que bando de idiotas. Ele exalou ruidosamente e voltou a comer seu sanduíche. Acho que vou acrescentar uma nova regra à lista. Uma sobre nunca trabalhar em canteiros de obras. Regra número 7. Bata nas portas do elevador com sua scooter de mobilidade somente se estiver procurando uma maneira dolorosa e aterrorizante de cometer suicídio. Sabe de uma coisa? Isso é muito prolixo. Muito bem, aqui vai. De verdade, desta vez. Regra número 7. Não bata nas portas com sua scooter de mobilidade, seu idiota, seu estúpido. Mais uma vez, outra regra que não precisa ser dita. A palavra-chave é deveria. Mas as pessoas estão empenhadas em fazer coisas ridículas e perigosas. Elas acham que atrás dessas portas está o elevador, esperando por elas inutilmente. Não há mais nada atrás das portas, exceto o interior da caixa. Isso é tudo que sempre existiu e tudo que sempre existirá ali. Se você leu essas regras, especialmente a número 3, já sabe que esse não é o caso. Essas portas estão fechadas por um motivo. Para que você não morra caindo em um poço escuro de desespero que pode ou não levar diretamente ao Hades. Mas, infelizmente, algumas pessoas gostam de descobrir essas coisas da maneira mais difícil. Eu estava em uma visita quando conheci uma dessas pessoas. Ele parou ao meu lado na porta do elevador em seu rascal. Eu lhe dei um aceno educado, que ele ignorou. Eu estava esperando pacientemente que a caixa subisse para que eu pudesse sair e ir para a próxima chamada. As portas do elevador não estavam funcionando corretamente, mas eu tinha acabado de consertá-las e elas voltaram a abrir e fechar sem problemas. O cara parecia estar com pressa. Ele batia o pé, olhava as horas no celular e murmurava: "Vamos lá, seu pedaço de merda", para ninguém em particular. Foi então que ele decidiu resolver o problema com suas próprias mãos. Ele deu ré e correu para a porta com a scooter.
Ele bateu nela com força e amassou um pouco a porta. Fiquei tão chocado que não consegui nem falar no começo. Eu já tinha ouvido falar de coisas assim, tinha até visto imagens de câmeras de segurança. Mas nunca pensei que testemunharia pessoalmente uma idiotice tão grosseira. Recuando novamente, ele se preparou para bater na porta mais uma vez. Pare! Você vai se matar, gritei para ele. Ele me lançou um olhar cheio de desprezo e seu rosto ficou vermelho de raiva e, em seguida, com um tom roxo machucado. Percebi então que esse cara tinha mais do que alguns problemas. Eu moro aqui há 13 anos, e você chega hoje e acha que sabe mais do que eu? Vá se fuder! Esse elevador, ele arrotou alto, é uma merda, você vai ver. De vez em quando, é preciso dar um bom chute neles, ou eles vão passar por cima de você. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, mas não ia deixar que ele quebrasse minhas pernas ao atrapalhar seu caminho. Ele pisou no acelerador novamente e bateu com força total na porta. Dessa vez, ele fez mais do que amassá-la. Ela se amassou levemente com o impacto e se abriu com relutância, revelando as sombras escuras de um poço de elevador vazio. O homem gritou quando viu o que estava acontecendo e, em seguida, sua scooter tombou para frente, sobre o precipício e na escuridão. Ele se virou quando estava caindo e me procurou para salvá-lo. Instintivamente, agarrei seu braço, mas logo percebi que ele era obeso demais para que eu o levantasse. O desgraçado devia pesar uns 400 libras. Fazia um tempo que eu não ia à academia, Covid, mas mesmo que tivesse ido, não achei que meu tempo assistindo a Netflix enquanto corria preguiçosamente no elíptico teria feito muita diferença na situação. Usei algumas das outras máquinas com pouca frequência, mas os pesos são muito pesados. A scooter caiu embaixo dele. De repente, eu estava lutando para sustentar seu corpo corpulento enquanto ele se debatia e chutava, sua forma suada escorregando cada vez mais pela porta e caindo na escuridão. Demorou apenas um segundo para que eu percebesse que não conseguiria salvá-lo. Meus pés escorregaram e derraparam no carpete velho e úmido e tentei soltá-lo para me salvar. Ele percebeu isso e seus olhos se arregalaram de raiva aterrorizada. Não me deixe cair, seu filho da puta, eu o mato se você me deixar cair, não se atreva. Suas unhas enegrecidas cravaram-se em meu braço, rasgando a pele e deixando marcas vermelhas e sangrentas. Vou ter que tomar um banho de gel antisséptico na van de trabalho depois dessa, pensei comigo mesmo. Cometi o erro de olhar em seus olhos e vi que ele estava em pânico e desesperado, além de tudo que eu já havia visto antes. Seu aperto em meu braço ficou mais forte, de repente, me senti deslizando centímetro a centímetro em direção à porta. Oh, merda, isso não é bom. Comecei a entrar em pânico junto com ele. Aos gritos, bati em sua mão que segurava meu antebraço. O filho da puta ia me arrastar para baixo com ele. Meus gritos se transformaram em gritos estridentes de raiva aterrorizada enquanto a escuridão do poço do elevador enchia minha visão. Cometi o erro de olhar nos olhos do homem e vi que ele parecia estar possuído por algo agora. Ele sorriu para mim com olhos negros e sem alma. Mas, novamente, talvez isso fosse apenas minha imaginação. Eu realmente não tenho dormido muito. Foi então que o elevador chegou. Felizmente, meu braço ainda estava dentro da porta. O carro era como um trem de carga passando. Ele o aniquilou com um movimento rápido e esmagador. Em seguida, o carro parou e as portas se abriram, revelando dois escoteiros com o líder da tropa. Pelo que conheço da vizinhança, imaginei que ele os estava levando de porta em porta para vender barras de chocolate com o objetivo de arrecadar fundos ou, mais provavelmente, os estava levando para seu apartamento para assassiná-los e transformar suas peles em uma bela bateria. Com certeza era uma coisa ou outra, mas não tenho certeza de qual. É claro que eles começaram a gritar quando viram a mão decepada ainda segurando meu pulso com os nós dos dedos esbranquiçados. O sangue jorrava de uma artéria cortada que banhava os dois em uma chuva carmesim. Com um esforço concentrado, soltei meu pulso e forcei um sorriso quando finalmente consegui soltá-lo, batendo-o contra o batente da porta do elevador. Ei, crianças, vocês já conheceram um faz-tudo? Perguntei, chacoalhando o antebraço decapitado como se fosse uma maracá, tentando aliviar o clima. Eles riram com um riso inocente e incerto, afinal,
É quase Halloween. E, relutantemente, foram embora com o líder da tropa, que agora parecia impaciente e os arrastou para seu apartamento. Um momento depois, ouvi o som de música reggae vindo daquela direção e esperei que isso significasse que eles estariam bem. Era difícil imaginar alguém assassinando crianças ao som de "Não se preocupe, seja feliz", mas, por outro lado, nunca se sabe o que acontece com essas coisas. Enfiei o braço decepado no vão entre o elevador e o corredor, esmagando com força com algumas boas pisadas com minha bota de biqueira de aço. Foi então que ouvi o homem no teto do elevador. Ele estava fazendo um som úmido e gorgolejante que me lembrou um aspirador de pó molhado. Isso me fez lembrar que eu realmente precisava trocar meu aspirador de pó. Desci até o andar térreo e ele deve ter expirado porque, quando cheguei lá embaixo, não conseguia mais ouvi-lo. Eu provavelmente deveria dizer ao superintendente que há um cadáver em cima de seu elevador. Mas, cara, estou ficando muito cansado de preencher relatórios policiais. Alguém tem uma boa indicação de um apartamento barato em uma cidade diferente? Preciso sair dessa cidade esquecida por Deus. Eu preferiria algo no andar térreo, se possível. O próximo é fácil de seguir, mas muitas pessoas pensariam que é seguro se não conhecessem as regras, sem falar que é muito divertido. Regra número 8: não pule no elevador. Lembro-me de fazer isso quando era criança, pulando para cima e para baixo para ver qual seria a sensação, se talvez isso me fizesse sentir a baixa gravidade como um astronauta na Lua. Quando era criança, o elevador nem percebeu. O problema é quando mais pessoas decidem se envolver. Há algum tempo, atendi a um chamado para resgatar um grupo de estudantes universitários que tinham saído para beber e decidiram entrar no elevador para se divertir depois de visitar o pub. Eles causaram uma pane no equipamento e acabaram presos nele. Como já descrevi anteriormente, essa pode ser uma situação muito perigosa. Especialmente se alguém decidir que quer tentar ser um herói. Se essa tentação surgir, lembre-se da regra número 4 e fique exatamente onde está, ou você já estará em apuros. Certifique-se de ter um telefone celular que funcione, caso o botão de chamada de emergência não funcione, o que geralmente não acontece, pelo menos na minha cidade. Então, de qualquer forma, essas crianças estavam presas no elevador e eu estava do lado de fora das portas dizendo para elas se acalmarem, para não entrarem em pânico. Elas estavam gritando e gritando que não havia ar suficiente e elas iam morrer lá dentro, e por que eu não deixava elas saírem? E eu estava tentando ser educado, mas elas estavam falando muito alto. Só posso trabalhar tão rápido. Claro, sei que eles estão lá dentro há 2 dias sem comida ou água, que o ventilador está quebrado, que 2 deles desmaiaram e que um deles não está mais respirando. Mas chamei os paramédicos e isso é o máximo que posso fazer em relação a essas coisas. A porta finalmente se abre depois de um chute rápido com a minha bota na bunda da barra de alavanca. Consigo abrir a porta e mãos me puxam para dentro e para a escuridão, enquanto eu grito. As portas se fecham com estrondo atrás de mim. Alô? Pergunto para o elevador aparentemente vazio. Parecia que havia uma dúzia de pessoas lá dentro apenas 1 minuto antes. E então me lembrei do acidente. Quando o grupo de universitários morreu nesse mesmo poço de elevador, 10 anos antes. O cabo havia se rompido. Eles estavam pulando no carro e o cabo se rompeu. A culpa não tinha sido totalmente deles. Foi preciso muita negligência por parte do proprietário do prédio, dos inquilinos e do técnico que fazia a manutenção do elevador para que algo tão catastrófico acontecesse. De repente, um par de mãos suaves e delicadas surgiu do nada e, na escuridão, começou a acariciar meu pescoço e depois meu peito. As mãos sondaram para baixo, provocando, explorando. Em seguida, outro par de mãos estava sobre mim, e mais outro, fazendo a mesma coisa. Aromas sedutores invadiram minhas narinas. Perfume de feromonil sexual e algo mais desagradável por baixo. Uma voz sussurrou em meu ouvido. Você gosta? Claro que sim. Fique conosco. Senti meu cinto ser aberto e, em seguida, os botões da minha calça e a braguilha. Parte de mim tinha um mau pressentimento sobre tudo isso. A outra parte de mim pensou, puxa vida, um trio? Espere, não, um quarteto.
Eu disse debilmente. Meus joelhos se dobraram. De repente, as luzes se acenderam e vi o horror ao meu redor. Das paredes emergiram mãos em decomposição, podres e sem grandes pedaços onde a carne havia se macerado e caído, que se estendiam e me agarravam avidamente. Havia dezenas delas, com os pulsos soltando pele que escorria para o chão em poças escorrendo. Eles acariciavam minha pele com suas mãos necróticas e me puxavam para um lado e para o outro enquanto eu tremia de medo e lutava para manter minha sanidade. As luzes se apagaram novamente e eu gritei. Foi quando o elevador começou a descer. Por um momento, senti-me sem peso, com um puro terror e horror total ao imaginar o chão correndo em minha direção. Meu estômago se revirou com aquela sensação familiar, como a primeira grande queda de uma montanha-russa. As mãos fantasmagóricas me seguraram e me agarraram com força, mantendo-me no chão e esperando que eu morresse e me juntasse a elas em sua caixa de purgatório sem fim. Algumas pessoas lhe dirão que, se você estiver em um elevador quando isso acontecer, pule no último segundo antes de aterrissar para diminuir o impacto. Não faça isso. Isso não funciona. Você está praticamente fudido, a menos que consiga se achatar e, mesmo assim, provavelmente deve desistir e se preparar para sua morte inevitável. Como eu estava fazendo naquele momento? A porta se abriu e o superintendente estava lá, olhando para mim. A luz do corredor era brilhante o suficiente para iluminar o interior da caixa e mostrou que não havia uma dúzia de pares de mãos me atacando, e eu não estava em queda livre e despencando para a morte como os universitários que agora assombravam o elevador. Puxa vida, estou muito feliz em vê-lo, eu disse ao porteiro. Vim até aqui para atender a chamada de emergência sobre as pessoas presas no elevador. Acho que elas já conseguiram sair. Você conseguiu tirá-las daqui? Ele pareceu um pouco envergonhado por um segundo antes de falar. Bem, o problema é que o botão de chamada de emergência não está funcionando há algum tempo. Estou querendo consertá-lo. Você provavelmente foi enganado por aqueles malditos universitários fantasmas de novo. Eles estão de olho em vocês, pessoal do elevador, desde o acidente. Deixe-me adivinhar, alguns pares de mãos, ficando todos sensuais no início e, de repente, começam a ficar muito assustadores. Assenti com a cabeça. Cara, desculpe por isso. Eu já passei por isso, sem vergonha, irmão. Felizmente, ele evitou olhar para a barraca em meu jeans. Deixe-me ajudá-lo a sair daí. Quando você estiver, pronto, é claro. Ele se aproximou e estendeu a mão para me puxar para fora. Hesitei por um segundo, pensando na história de Pat. Eu realmente gostava de minhas pernas, não queria perder nenhuma delas. Pensei em Tommy, que foi cortado ao meio. Em tantos outros. Por outro lado, eu também não queria ser molestado e morto por um grupo de mãos de zumbis no escuro. Você realmente precisa consertar esse botão de chamada de emergência, eu disse a ele. Se você não estivesse salvando minha vida agora, eu teria que denunciá-lo. Sim, eu sei. Me dê até a próxima semana, certo? Eu mesmo vou consertar, não se preocupe com isso. Sua mão ainda estava estendida, esperando que eu a pegasse. Será que ele era realmente um gerente de construção decente, pelo menos uma vez? Será que, de alguma forma, ele não havia sido comprado pelo Príncipe das Trevas? Incrível! Ligue para Mackenzie Elevator Repair. Diga a eles que um técnico está preso e precisa de ajuda o mais rápido possível. Vou ter que deixá-lo aqui. Tem certeza? Essas mãos fantasmas são, bem, digamos que elas não aceitam bem a rejeição. Regra número 4, eu disse a ele. Não tente ser um herói. Caso contrário, você terá seus braços e pernas cortados. Agora vá pedir ajuda, está bem? Eu ficarei bem. E eu estava, eu acho. Mais ou menos. Provavelmente sim. Quero dizer, meus cabelos ficaram brancos no instante em que a porta se fechou novamente depois que ele saiu, ao ver os horrores indescritíveis que se revelaram para mim. Fui resgatado pouco tempo depois, embora tenha parecido 1000 anos para mim, por Pat, que mais uma vez conseguiu me salvar da morte certa. Não seria a primeira vez, nem a última. Portanto, a moral da história é:
Não pule em elevadores. Simplesmente não vale a pena. Mesmo que isso faça você se sentir como um astronauta flutuando no espaço, por uma fração de segundo. Quero dizer, se você pular um pouco, provavelmente não vai machucar ninguém. E você só vive uma vez. Mas não faça isso. E definitivamente não todos ao mesmo tempo. Tenho relutado em falar sobre a sociedade secreta da qual sou membro. Até agora, compartilhei principalmente várias dicas sobre segurança em elevadores, fornecendo exemplos terríveis de por que todos nós deveríamos ser mais cuidadosos perto desses gigantescos animais de aço. Mas quero tirar um minuto para falar sobre um perigo diferente. A destruição iminente da SURM, a Sociedade dos Reparadores de Elevadores Não Contaminados, a última linha de defesa entre o inferno e a terra. Não é esperma, foi o que eu pensei no começo também. A SPRM. Por outro lado, é a Sociedade de Reparadores de Elevadores Possuídos, que descaradamente zomba e imita nosso acronimo para seus próprios fins malignos. E eles também transportam demônios do inferno para o mundo da superfície. Provavelmente deveria ter começado com isso. Nossa sociedade e a deles estão em guerra entre si há muito tempo. Muito antes de os elevadores modernos terem sido inventados. O que as pessoas não percebem é que houve muitas sociedades mais inteligentes do que a atual. Elas existiram ao longo dos tempos, foram construídas durante séculos e depois dizimadas por hordas invasoras, vírus, meteoros e eras glaciais. Todo mundo acha que o mundo moderno é o mais avançado, o mais tecnologicamente capaz. Mas não somos. Definitivamente, não somos as primeiras pessoas a ter a ideia de uma caixa que é puxada para cima e para baixo por uma corrente para levá-lo do nível inferior de algo alto até o topo. Gostamos de pensar que somos assim tão especiais, mas não somos. Os antigos egípcios realmente criaram o que chamaríamos de eletricidade milhares de anos antes de Ben Franklin empinar sua pipa ou Thomas Edison patentear suas invenções roubadas. Eles produziam energia usando linhas-ley, caminhos ocultos de energia que atravessam a Terra e se cruzam em locais que causam influxos de grande força que podem ser aproveitados usando a tecnologia adequada. Mas naquela época, as linhas-lei eram muito mais fortes. Hoje, elas não alimentariam nem mesmo um rádio-relógio. Seria melhor usar batatas. Os maias também tinham elevadores. Mas é claro que os espanhóis chegaram e trouxeram um lote de varíola com eles. E foi isso, não havia mais maias nem elevadores. Pelo menos não por mais algumas centenas de anos. A nação insular de Atlântida era conhecida por seu elevador que se estendia até os céus e até as profundezas do inferno, durante um breve período de diplomacia entre os três reinos. O dispositivo imponente foi construído com a ajuda de seres celestiais, bem como de membros certificados da SURM e da SPRM, mas isso não durou muito. O enorme elevador foi destruído durante a batalha que se seguiu após o fracasso das negociações entre os três lados, destruindo o país inteiro no processo. Mas estou divagando. As reuniões da SURM são realizadas com pouca frequência. Como uma vez por ano, com pouca frequência. Portanto, quando eles aparecem, é algo muito importante. E a que eu fui no ano passado não foi exceção. Também é quase uma garantia de que, se a SURM estiver se reunindo, a SPRM será um bando de idiotas e tentará estragar tudo. Eles têm a intenção de atrapalhar qualquer reunião que tenhamos, e é por isso que as mantemos em segredo. Ou pelo menos tentamos. E este ano não foi exceção. Estávamos todos reunidos no grande auditório localizado em um prédio indefinido ao sul dos arredores da minha cidade. Felizmente para mim, a reunião estava ocorrendo nas proximidades, pela primeira vez. Infelizmente para todos nós, minha cidade natal é um foco de maldade e foi corrompida por forças das trevas. Portanto, havia outras pessoas não muito longe dali que estavam procurando causar problemas. E eles conseguiram nos seguir, apesar de nossas cuidadosas precauções. Quando estávamos começando a comer o bolo gigante feito sob medida em forma de elevador, ouvimos as janelas se quebrarem e as granadas de fumaça chegaram. As portas foram abertas com um chute e eles entraram carregando submetralhadoras e pistolas.
Outros entraram pelas janelas pendurados em cordas, como uma equipe da SWAT. Bando de idiotas. Não podem simplesmente nos deixar ter uma noite de folga. Felizmente, havíamos tomado precauções. Embaixo de cada mesa havia uma série de armas. O problema dos reparadores possuídos é que você precisa mirar na cabeça. Eles são um pouco como zumbis nesse sentido. Por isso, tenho praticado minha pontaria. Um deles veio em minha direção, com os olhos vermelhos e uma longa lâmina em sua mão. Eu me esquivei e dei um tiro com minha Glock. Ela conseguiu atingi-lo na testa e um pedaço de seu crânio se estilhaçou, espalhando massa cinzenta e sangue por toda a parte. Eu me escondi embaixo da mesa com alguns outros, tentando formular um plano. Havia muitos deles dessa vez. Eles estavam claramente recrutando. Estavam trazendo muito apoio lá de baixo. Os bastardos haviam quebrado o recente tratado e agora estavam travando uma guerra total. Pat estava ao meu lado, agachado nas sombras. Ele também tinha sua arma de confiança, que havia sido colada embaixo de seu lugar na mesa. O que você quer fazer? Há muitos deles. Ele pensou sobre isso por alguns segundos. Terreno elevado. Terreno alto. As pessoas ao nosso redor, sob a grande mesa de banquete, olharam umas para as outras, confusas. Eles iriam assistir a um espetáculo. Saltamos de nossas posições embaixo da mesa e fomos para a próxima, sem sermos vistos. Havia dezenas de reparadores de olhos vermelhos por todo o auditório. No palco onde o convidado de honra estava sentado, cercado de dignitários, havia um banho de sangue. Todos os nossos líderes estavam sendo eliminados um a um, seus guardas eram mortos sem piedade. O som constante e ensurdecedor dos tiros ajudou a abafar o ruído de nossos movimentos, pelo menos. Fomos para a mesa ao lado, subindo as escadas que levavam ao palco. Um dos bastardos malvados finalmente nos notou e correu em nossa direção, gritando de raiva. Não me pergunte por que ele estava tão bravo. São eles que estão sempre provocando a merda. Levantei minha arma e enfiei uma bala em seu cérebro, quando ele estava prestes a fazer o mesmo comigo. No entanto, ele conseguiu disparar um tiro. Ele me acertou em minha mão dominante, desativando minha arma no processo. Gritando de dor e horror com o que restava de minha mão mutilada, olhei e vi Pat acenando para mim da escada. A única maneira era seguir em frente. Tentei ignorar meu medo recém-descoberto com a ideia de estar sem arma. Vi um facão no chão que um dos reparadores possuídos havia deixado cair e o peguei desajeitadamente com minha mão esquerda. Pelo menos era alguma coisa. Subi as escadas com Pat e nos vimos frente a frente com uma dúzia de monstros de olhos vermelhos. Eles estavam sorrindo maldosamente nos observando com malícia enquanto olhávamos para os corpos mortos de nossos amigos. Por que diabos vocês sempre têm que vir estragar nossa festa? Não podem simplesmente comprar seu próprio barril e sua própria máquina de karaokê, pelo menos uma vez. Queremos o seu. O que quer que você tenha. Queremos tudo para nós. Tudo. Agora dê. Dê sua vida primeiro. Ele levantou a arma e atirou em mim, errando por pouco. Meu coração começou a bater forte em meus ouvidos quando o som repugnante do tiro passou pela minha mente repetidas vezes. Abaixei-me atrás da parede mais próxima, meus reflexos e adrenalina assumiram o controle. Eles se espalharam e Pat tentou disparar alguns tiros enquanto eles concentravam a atenção para onde estavam indo. Pat era um atirador mortal, como sempre. Seu carregador tinha uma capacidade estendida de 33 cartuchos, e todos os tiros acertaram o alvo. O que posso dizer? Nós treinamos muito. É praticamente tudo o que fazemos, além de consertar elevadores. Meu medo começou a se transformar em triunfo, quando os vi fugindo, de olhos arregalados e cheios de terror. Somos um casal de pistoleiros, eu acho. Mas não gosto de me gabar disso. Um deles, porém, ficou para trás. Um único homem caminhando entre as pilhas de cadáveres. Seus homens e os nossos. Eu não tinha ideia de quantos nos restavam, mas não eram muitos. Nosso número havia diminuído significativamente de repente.
O homem tinha fumaça saindo de seus ombros e um comportamento pálido e magro. Seu terno era branco como neve fresca, com cabelos como as penas de um corvo. Ele abriu a boca para falar e vi que seus lábios e língua estavam muito vermelhos, como se estivessem inflamados e infectados. Mas, mesmo assim, ele estava sorrindo. "Você ainda tem bolo?" perguntou ele, caminhando com um passo caprichoso, girando uma pequena bengala. "Sim, claro." "Sirva-se. Como você faz com todo o resto?" "Oh, eu vou. E eu vou." Ele foi até a mesa e pegou casualmente uma fatia já cortada e colocada em um prato de papel, equipada delicadamente com um guardanapo e um garfo embaixo da cobertura. Comendo, ele voltou para ficar abaixo de nós. Estávamos em cima do estrado, cercados por cadáveres. Muito bem feito, por sinal. Eu realmente pensei que eles matariam todos vocês. Ele mastigou um pedaço com a boca aberta, com um pequeno sorriso nos cantos da boca. "Vocês já pensaram em trocar de lado? Isso realmente está ficando sem sentido agora. Quero dizer, vocês percebem que estão completamente fodidos, certo? Entraremos em contato com você sobre isso", disse Pat, sem que seu rosto revelasse nada. "Ah! Como eu pensava. Bem, se você mudar de ideia. Você tem meu número." Ele se virou e foi embora, e minha pressão arterial começou a cair um pouco. Parecia que eu estava vibrando com o terror e a adrenalina que estava sentindo. Não é todo dia que você fica cara a cara com o diabo e vive para contar sobre isso. E isso já aconteceu 2 vezes comigo. Acho que não sobreviverei se houver uma terceira vez. E tenho uma sensação engraçada de que haverá. Você já ficou preso em um elevador recentemente? E alguém que você conhece? Seu elevador está fora de serviço ou sempre com problemas? É provável que você tenha respondido sim a uma das perguntas acima se lida com elevadores regularmente. E os problemas estão piorando. Isso porque eles estão nos eliminando um a um. Todos os bons, pelo menos. Se você está acompanhando o processo, deve se lembrar que há 2 tipos de reparadores de elevadores, os bons e os maus. Há também alguns que estão em algum lugar no meio, eu acho, mas não vamos complicar as coisas. A maioria dos elevadores que você vê é apenas isso, não há nada de anormal neles. Mas alguns são mais do que aparentam. Se você abrir um compartimento secreto escondido abaixo dos botões, descobrirá que existem mais alguns níveis abaixo dos que são exibidos com destaque. Eles não o levam para o porão, não. Eles o levam a um lugar muito, muito pior. Pat, meu mentor, e eu percebemos que tínhamos apenas uma opção, depois que quase todos os nossos companheiros foram mortos pelos reparadores de elevadores possuídos do inferno. Percebemos que tínhamos de encarar o problema de frente. Tínhamos que descer e falar com o próprio homem, cara a cara. Mas não conseguiríamos fazer isso sozinhos, precisaríamos de ajuda. Foi aí que Michael entrou em cena. Ele era um guerreiro e tinha um pouco de influência lá embaixo. Sem sua ajuda, não conseguiríamos dar nem 2 passos no território do Prince of Lies. Isso significava que precisaríamos fazer uma missão de recrutamento primeiro. Sabíamos que Michael gostava de ir a um lugar, a cafeteria em ruínas na esquina da rua 23 com a 4. Eles tinham os melhores bolinhos fritos de maçã da cidade, e ele adorava esses bolinhos, especialmente quando eram recém-assados e saíam quentes do forno. Ele só aparecia tarde da noite, às vezes só depois das 4 da manhã. E não era todo dia, às vezes apenas 1 ou 2 vezes por ano. Mas era a nossa única chance. Durante meses, alternamos, Pat ia em uma noite e eu na outra. As estações mudaram e 2019 se transformou em 2020. A pandemia chegou e fechou o local por um tempo, permitindo que tentássemos recuperar o sono por um tempo, mas depois voltou a abrir. Voltávamos noite após noite. Geralmente apenas um de nós, às vezes os 2. Uma demonstração de solidariedade em nossa longa vigilância. Embora sempre houvesse a possibilidade de Lúcifer enviar alguém para nos eliminar, tínhamos a sensação de que ele não o faria. O homem lá de cima não aceitaria de bom grado uma aniquilação completa. A guerra era uma coisa, a obliteração era outra.
Mas depois de todo esse tempo, finalmente, no outro dia, ele chegou. Michael. Por acaso, foi em uma noite em que nós dois estávamos lá, e Pat acabou de se levantar para ir embora e me deixar sozinha pelo resto do tempo. Michael tirou o capuz ao entrar e, ao fazê-lo, folhas mortas caíram de sua jaqueta, caindo no piso de linóleo. Elas rangeram sob seus pés quando ele se aproximou de nós, vindo imediatamente em nossa direção. Seus olhos azuis como gelo se encontraram com os meus quando ele se aproximou, sem expressão no rosto, sem surpresa ou felicidade ao nos ver. Ele era alto, com longos cabelos pretos que caíam até os ombros, combinando com a cor e o formato de seu sobretudo preto. Ele tinha um maxilar quadrado e uma sombra permanente às 5 horas, e bolsas sob os olhos indicavam tanto a idade quanto a falta de descanso. Olá, Michael, eu disse. Estávamos esperando por você. Esperávamos falar com você. Eu sei. Tenho estado ocupado. Ele foi até a caixa registradora e nós o seguimos. Você quer uma maçã frita? Perguntou ele. Elas são excelentes aqui. Não, estou bem, disse Pat. Eu quero um. E uma xícara de café fresco, Dolores. Sentamos em uma cabine e esperamos que ela trouxesse nossos donuts e xícaras de café fresco. Não demorou muito, pois éramos os únicos clientes. Ela despejou o líquido espesso, preto e fumegante em minha caneca. Eu havia percebido que aquilo era como dinamite. Além de mantê-lo acordado, era também um poderoso laxante, rivalizando em potência com uma preparação para a colostomia. Meu cólon sempre ficava limpinho depois de uma noite esperando ali, tomando o líquido. Você já sabe no que precisamos de sua ajuda? Você sempre parece prever o que eu vou dizer antes de eu dizer, então é melhor eu assumir que esse é o caso aqui e não perder meu tempo explicando. Certo. Correto. Lúcifer abriu vários novos portais de elevador para o submundo. É isso que você veio me dizer. Você deseja viajar comigo ao seu lado para falar com ele, para que possa sobreviver às negociações e ter alguma forma de vantagem. Ele acertou em cheio, como sempre. Então, você vai fazer isso. Isso exigirá algum trabalho braçal, mas acredito que podemos fazer isso acontecer. Trabalho braçal, de nossa parte? O que exatamente estaremos fazendo? Teremos que usar a grande escada rolante para descer. Isso significa usar sua chave. Essa coisa está fora de serviço há anos. Quem sabe se ainda funciona? Ele funciona. A grande fera dentro dele ainda vive. É nossa única contingência. A única maneira de chegar lá embaixo sem que eles saibam. Os bolinhos de maçã estavam tentadoramente sobre a mesa, ainda fumegando com o calor do forno. Michael pegou a sua e começou a devorá-la. Depois, ele diminuiu o ritmo, parecendo lembrar a si mesmo de saborear. Esperei que os meus esfriassem um pouco. Eu havia comido muitas dessas malditas coisas recentemente e estava um pouco preocupado com meu próximo exame de colesterol, mas elas ainda eram deliciosas demais para deixar passar quando estavam frescas. Você tem um acordo, disse Pat, sem me perguntar. Imediatamente virei a cabeça para olhar para ele, com os olhos arregalados e com medo. Achei que ele diria, claro que não. Pat, vamos lá, cara. Você sabe o que eu penso sobre escadas rolantes. Ele me olhou com as sobrancelhas levantadas, como se não soubesse de nada disso. Não foi apenas aquele incidente que compartilhei com vocês na regra número 1, nunca ande de escada rolante. Houve outros casos também que me fizeram querer evitar essas malditas coisas. Uma ocasião em particular me vem à mente. Ok, é hora de contar uma história rápida. Há alguns anos, eu estava fazendo um trabalho de manutenção em uma das feras gigantes e alguém, não vou citar nomes, mas era um estagiário, decidiu ligar a energia sem me avisar antes. E enquanto minhas mãos ainda estavam dentro da boca da maldita coisa, terminando alguns ajustes de última hora. Os gigantescos dentes de aço untados com graxa sugaram minhas mãos e eu gritei, como gritei. Observei enquanto ele puxava meus dedos, esmagando-os e mordendo-os com o incrível peso do maquinário.
Ele terminou com meus dedos e começou a puxar a carne de minhas mãos, primeiro os nós dos dedos e depois as palmas, enquanto meu medo aumentava cada vez mais. Tudo o que eu conseguia imaginar era o avanço constante do meu corpo em direção à boca de aço. Minhas mãos estavam quase totalmente dentro, depois seriam meus antebraços, depois meus braços e depois o resto de mim. Minha cabeça seria comprimida e consumida pelas engrenagens até que meu crânio estourasse e rachasse com a pressão delas. Minhas mãos estavam completamente esmagadas e mutiladas, e eu estava instintivamente me afastando, tentando salvar o resto do meu corpo de ser devorado também. Senti minhas mãos se soltarem dos pulsos, a cartilagem se rasgando e os ossos estalando devido ao peso incrível do maquinário. Eu estava gritando para que ele desligasse, mas o estagiário provavelmente estava congelado de medo, pois esperou alguns segundos antes de finalmente apertar o botão de parada de emergência. Quando me tiraram de lá, minhas mãos estavam penduradas por 2 pedaços de carne solta e fibrosa, como elásticos. Eu podia ver os pedaços de osso, brancos como a neve, mas, em sua maior parte, apenas uma grande quantidade de sangue vermelho vivo, escurecendo à medida que ficava parado, coagulando. Quando olhei para os restos do que haviam sido minhas mãos, ainda presas no maquinário, com os antebraços cortados e cuspindo sangue em rajadas metódicas, desmaiei e me lembrei de ter pensado: como vou viver sem isso? Ah, mas graças a Deus pelas maravilhas da medicina moderna. Eles recolocaram minhas mãos. Esses médicos espertos. Não me pergunte como eles fizeram isso, pois não sou cirurgião. Mas estou usando-as plenamente de novo e, na maioria das vezes, consigo esquecer tudo o que aconteceu. Ocasionalmente, tenho a sensação de alfinetes e agulhas nos dedos e nas palmas das mãos, mas, fora isso, eles estão como novos. Também tenho algumas cicatrizes malignas para mostrar. Linhas que correm ao redor de meus pulsos, como pulseiras feitas de tecido cicatricial. Então, você pode ver por que eu estava um pouco hesitante em ir e ajudar a ligar a maior escada rolante já construída e pular nela para um passeio até o submundo. Mas, infelizmente, nós fazemos o que temos que fazer. Concordamos com nosso plano e seguimos para o local da escada rolante oculta para o inferno. Pat, Michael e eu estávamos prontos para o que quer que nos aguardasse lá embaixo. Pelo menos agora tínhamos apoio. E Michael não era alguém com quem você quisesse se meter. Pat puxou a chave que usava em uma corrente em seu pescoço. Havia apenas algumas delas no mundo, e essa havia sido confiada a ele. A chave dourada tinha as iniciais SURM gravadas nela e parecia brilhante como nova, apesar de sua idade avançada. Ele levantou a cúpula de vidro que cobria o buraco da chave e a inseriu ali, girando-a com esforço. Sem a chave, a descida nunca terminaria. Você poderia descer as escadas imóveis para sempre e nunca sairia delas. Com um estrondo ensurdecedor, a escada rolante foi acionada e começou a funcionar. O ruído constante de moagem indicava uma grave falta de lubrificação. Mas não tínhamos tempo para fazer manutenção naquele momento. Estávamos em uma missão. Subimos e tive uma sensação vertiginosa de vertigem quando as alturas das quais estávamos descendo ficaram totalmente visíveis. A escada rolante descia sem parar. Conversando um pouco, tentamos passar o tempo. Levamos 22 horas para descer ao inferno, mas não estávamos com pressa. Eu não estava ansioso para chegar lá embaixo. Não vou aborrecê-lo com os detalhes de nossa viagem de quase um dia pelas escadas rolantes. Tentamos nos manter ocupados, mas foi difícil e assustador, especialmente considerando nosso destino e minhas experiências anteriores com as escadas de aço mecanizadas. Quando chegamos ao fundo, vimos que havia 2 guardas esperando por nós lá. Eles tinham pele coriácea da cor de hematomas, roxa e azul. Seus dentes eram longos e afiados, e sorriam quando nos aproximávamos. Eles tinham chifres longos e enrolados no topo da cabeça e usavam armaduras de aço ornamentadas, pretas e polidas, com enfeites decorativos nas bordas. Oh, veja a morgue! São os caras do elevador. Ei, achei que tínhamos matado todos vocês, seus filhos da puta. Oh, ei, eu conheço você. Eu não comi sua mãe e seu pai na semana passada. Merda, ele parece irritado, Gran. É melhor não dizer mais nada.
E, e, e. Eles estavam dando cotoveladas nas costelas uns dos outros, falando sobre como haviam matado todos os nossos amigos e familiares. Suponho que isso tenha respondido à pergunta sobre para onde minha mãe e meu pai tinham ido. Eu esperava que eles estivessem apenas ocupados e não atendessem ao telefone. Os demônios são idiotas, já mencionei isso? Estamos aqui para discutir os termos, disse Pat. Fiquei feliz por ele ser capaz de falar, porque eu era incapaz de qualquer coisa além de raiva naquele momento. Para um cessar-fogo. Uma trégua. Ah. Você acha que o chefe está interessado em negociar com humanos? Michael saiu de trás de nós. Ele estava escondido, permanecendo nas sombras, esperando por sua oportunidade. Eu me perguntava se ele queria ouvir como eles estavam se comportando sem a sua presença. Ele quer falar comigo? Perguntou, aparecendo. Suas enormes asas de aço se abriram atrás dele, brilhando nos reflexos avermelhados do fogo e da lava do submundo. Elas eram da cor de ouro branco ou talvez platina. Ele está interessado em falar com Michael, general dos exércitos do alto. Caramba! Oh, cara! Michael! Não vi você lá, amigo. Como você tem passado? Está se mantendo ocupado ultimamente? Claro que sim. Ele agarrou o demônio pela garganta e ergueu seu corpo de halterofilista de 2,5 metros de altura no ar sem esforço. As pernas da criatura de aparência orquídea chutavam lamentavelmente. O outro falou, hesitante e calmamente. Claro, você sabe que ele sempre quer falar com você, Michael. Apenas coloque-o no chão, ok? Nós o deixaremos entrar, não é nada demais. Michael não permitiu que o demônio recuasse. Em vez disso, ele o jogou no lago de fogo próximo. Ele gritou quando sua armadura sibilou, derreteu e se debateu até que, de repente, ficou em silêncio. Ótimo! Por que você não nos mostra o caminho para a sala do trono? Que tal? O demônio suspirou e se virou, conduzindo-nos pela pesada porta de obsidiana. Ela se abriu e revelou as profundezas do inferno. Inúmeras pessoas, até onde a vista alcançava, estavam sendo torturadas das formas mais horríveis que se possa imaginar. As pessoas estavam tendo a pele arrancada de seus corpos. Suas vísceras expostas como um desenho de um livro de biologia, sem nenhuma carne para cobrir o funcionamento interno, gritavam e se contorciam de dor nas rochas, cercadas por fogo e lava. Outros estavam pendurados nas paredes, empalados em estacas e pendurados de forma desajeitada, em posições de estresse que pareciam desconfortáveis demais para suportar por um instante sequer. Seus uivos e lamentos de dor eram de rachar os ouvidos e horríveis. Vi alguns sendo alimentados com várias comidas, em quantidades tão grandes que me deram vontade de vomitar. Um homem enorme estava com um bolo de chocolate de aparência decadente enfiado em sua boca e sua barriga estava esticada e inchada além das leis da ciência. Sua boca foi forçada a se abrir com uma engenhoca mecânica e diabinhos malignos estavam empilhando mais e mais do material açucarado a cada segundo, enquanto ele chorava e fazia sons gorgolejantes lamentáveis. O teto era feito de corpos, pendurados de cabeça para baixo, com suas metades inferiores fundidas ao teto rochoso acima. Eles gemiam e gritavam de dor, implorando para que os matássemos enquanto passávamos por baixo. Havia mais do que isso, também. Imagens que me assombrarão para sempre. Coisas das quais eu os pouparei. Esses foram os exemplos mais mundanos. A profundidade da dor e do sofrimento experimentados naquele lugar é diferente de tudo que este mundo já conheceu, mesmo em seus dias mais sombrios. Finalmente, chegamos à sala do trono. Ah, irmão! Já faz muito tempo! Lúcifer se levantou de sua cadeira e foi até Michael. Fiquei surpreso ao vê-los se abraçando. Eles se abraçaram como velhos amigos, e Michael até sorriu pela primeira vez. Lúcifer! O que está fazendo, irmão? Seu rosto mudou rapidamente de um sorriso largo para um olhar sombrio, pois ele pareceu se lembrar de repente por que estávamos ali. Estou apenas mantendo as coisas interessantes, Mike. Entediado. Você não pode simplesmente ir lá em cima e matar todos os bons reparadores de elevadores.
Você sabe o quanto os humanos odeiam as escadas. Em breve, a civilização entrará em colapso novamente se você continuar assim. Portanto, apenas parem. Pare com isso, ok? Foi só isso? Sério? Pare com isso, está bem? Sabe de uma coisa? Não. Acho que não vou parar. Estou realmente me divertindo. E acho que não há muito que você possa fazer a respeito sem a permissão do papai. Não é verdade, Mickey? De repente, a sala ficou mais escura. A sombra de Michael ficou maior e ele pareceu ganhar altura e dimensões extras que normalmente não são percebidas pelo olho humano. Puxando o casaco para trás, ele sacou rapidamente sua lâmina. Lúcifer também se levantou e tirou uma espada da bainha presa em seu cinto. A lâmina parecia perversa e curva, dividida em duas na extremidade, como a língua de uma serpente. Eles se aproximaram um do outro, com as espadas na mão, e ficaram frente a frente. Recuamos contra as paredes, preparados para assistir a uma luta até a morte entre as forças supremas do bem e do mal. Percebemos que nossas vidas estavam em jogo. Assim como a vida de cada homem, mulher e criança do planeta. Este será meu último registro. Talvez por pouco tempo, mas talvez para sempre. Explicarei em 1 minuto. Espero ter dado a você algumas dicas úteis para evitar a morte ao usar elevadores. Se você optar por ignorar meus conselhos, saberei que pelo menos tentei instruí-los sobre como se manterem seguros. Quando estiver com pressa, talvez agora você espere antes de descer rápido demais, para não ser esmagado até a morte pela porta que se fechará sobre você, cortando seu corpo ao meio e causando uma chuva de sangue e vísceras que explodirá sobre qualquer transeunte infeliz. Talvez agora você saiba que deve usar as escadas, se tiver essa opção. Já que optar por andar em uma escada rolante não é uma decisão pequena. Lembre-se da regra número 1 e de como elas podem entrar em colapso a qualquer momento, caindo para trás quando as peças falham. Ou como você pode facilmente ter seus dedos sugados pelos dentes de aço na parte inferior, ou um dedo do pé errante, talvez. Evite chinelos se precisar usar uma escada rolante. É claro que você deve observar o limite de peso ao usar os elevadores. Nunca pule enquanto estiver dentro do elevador. E, pelo amor de Deus, não bata nas portas com sua scooter de mobilidade. Eu poderia continuar recapitulando as regras para você, mas se você ainda não as leu, dê uma olhada por si mesmo. Se precisar de um motivo, basta dar uma olhada rápida na internet e examinar a grande quantidade de acidentes relacionados a elevadores e escadas rolantes, como eu fiz. E você perceberá que precisa de toda a ajuda possível para lidar com eles. Mas voltando ao assunto em questão e ao motivo pelo qual não publicarei mais entradas aqui, pelo menos por um tempo. Fui promovido. Não sou mais um reparador de elevadores. Agora sou algo diferente. Algo melhor. A batalha entre o demônio e Michael na sala do trono do inferno foi um espetáculo. Tentarei explicar o que aconteceu da melhor forma possível, mas é preciso entender que a maior parte do que aconteceu foi em uma bolha de paradoxo multidimensional que realmente machucou meus olhos para continuar olhando. Então passei grande parte da luta apenas olhando para o chão e tentando não vomitar. Era como olhar para uma luz estroboscópica. Os dois se aproximaram um do outro com suas espadas longas na mão. As asas gigantes de Michael se abriram por baixo de seu casaco preto e brilharam como platina na luz refletida do fogo e da lava que nos cercava. Lúcifer também abriu suas asas, de aço obsidiano. Elas não refletiam nenhuma luz e pareciam apenas absorvê-la, não deixando nada escapar. Miguel foi o primeiro a atacar, apontando a ponta de sua espada com uma velocidade incrível. O demônio respondeu girando para longe, se defendendo com um movimento habilidoso que pegou uma das asas de Miguel, cortando parte dela. Ela caiu no chão de pedra com um estrondo. Lúcifer sorriu, vendo a expressão de espanto no rosto de Michael. Ele era claramente o melhor espadachim, evidenciado por apenas uma troca de golpes. Michael esperou que ele atacasse em seguida, confuso com o contra-ataque e preocupado com sua segurança. Abaixando a espada, Satanás caminhou confiante em direção a ele e começou a atacar casualmente com a mão esquerda, golpeando rapidamente enquanto Michael recuava e tentava se defender com muito esforço.
Ele não era páreo para seu irmão mais velho, que era um lutador muito melhor. Temos que fazer alguma coisa, sussurrou Pat para mim. O que podemos fazer? Eles são seres sobrenaturais, nós somos apenas humanos. Ele vai nos matar se chegarmos perto dele. Nós dois tivemos que pensar seriamente no assunto. Eu queria que tivéssemos planejado isso melhor. Por alguma razão, eu esperava que tudo desse certo com a ajuda do Michael. Nunca discutimos um plano alternativo. De repente, Michael formou uma bola de energia com um movimento circular de sua espada que envolveu os dois enquanto lutavam. A luz branca que vinha de dentro estava nos aquecendo, mesmo à distância, e parecia afetar Lúcifer de forma negativa. De repente, a luta parecia mais equilibrada, pois Michael desferiu vários bons golpes com sua espada e conseguiu cortar um pedaço da asa de Lúcifer, que agora pendia danificada e quebrada. Os dois estavam cortados e ensanguentados, e os ferimentos começavam a se acumular rapidamente. A luz parecia curar Michael, mas, por sua vez, queimava a pele de Lúcifer. Ele fumegava e fumegava, e bolhas começaram a se formar em sua carne, revelando músculos e ossos por baixo, à medida que ela derretia. Ah! Ele gritou enquanto atacava a luz branca com sua espada. As formas deles estavam distorcidas e difíceis de ver, como se estivessem em uma pintura de Picasso, com seus rostos torcidos e deformados pela distorção criada por qualquer dimensão de bolso em que estivessem lutando. Talvez não precisemos fazer nada no final das contas, eu disse. Parece que ele pode estar cuidando disso. Formas surgiram repentinamente das sombras ao nosso redor enquanto Michael estava distraído. Os demônios eram escuros como buracos negros e seus dentes eram as únicas coisas visíveis, brancos e longos, afiados e pontiagudos, pingando veneno da cor de ranho. Gra! Disse a criatura, lambendo os lábios com uma longa língua em forma de Y. Nós temos uma juventude gótica, agora elevadores ou reformadores. Vocês vão ficar aqui embaixo, se metendo com seus bumbuns. A outra criatura acenou com a cabeça concordando com o que quer que fosse que a outra havia dito e começou a nos arrastar para longe, com suas garras negras penetrando em nossa carne e fazendo sangue escorrer. Tentei gritar para pedir ajuda a Michael, mas minha boca foi rapidamente coberta e vi que ele estava muito envolvido em sua luta para ver. Estávamos sendo arrastados para fora da sala do trono, para longe do nosso único amigo que poderia nos salvar. Meu coração estava acelerado e eu podia senti-lo batendo em minha têmpora e em meus ouvidos. Meu medo era impossível de descrever naquele momento. Eu tinha acabado de ver as profundezas do inferno por mim mesmo, e elas eram mais terríveis e horripilantes do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Os rostos sem nome em todos os lugares, sendo torturados e ajudados a ficar em cativeiro por toda a eternidade. Lembrei-me de uma metáfora que ouvi uma vez. Imagine uma montanha feita de granito, do tamanho do Monte Everest. A cada 1000 anos, um pássaro aparece e pousa no pico da montanha. O pássaro afia seu bico ali e voa para longe. Em seguida, ele retorna 1000 anos depois e faz a mesma coisa novamente. Esse ciclo se repete a cada 1000 anos. Por fim, em um período de tempo incalculável e inimaginável para o homem, a montanha é reduzida a um único grão de areia. E esse, meus amigos, é o primeiro dia da eternidade. Não pude deixar de pensar nessa pequena metáfora enquanto estávamos sendo arrastados para longe da nossa única chance de escapar, o cara que estava lutando contra o demônio até a morte. A ideia de passar tanto tempo preso aqui embaixo era, no mínimo, aterrorizante. Nossa luta apenas tornou nossos captores mais agressivos, e não fizemos nenhum progresso em nossas tentativas de fuga. Eles estavam nos arrastando em direção à outra porta, essa era enorme e feita de madeira de ébano, decorada com os crânios de centenas de vítimas sem nome. Eles abriram as portas, e de lá de dentro, pude ouvir os lamentos atormentados de uma multidão de pessoas. Gritos de gelar o sangue que me arrepiaram a espinha e me fizeram desmaiar de medo. Temos um plat fetial aqui embaixo para o manto, sussurrou a criatura que me segurava, empurrando-me com força para dentro, para a escuridão que não continha luz ou calor. Fiquei imediatamente mais frio, como se tivesse saído do sol em um dia frio e entrado nas sombras de um prédio onde o sol ainda não havia se aventurado naquela manhã, só que amplificado pelo infinito.
Eles nos arrastaram pelo túnel, e eu comecei a tremer e a gritar, e as portas se fecharam atrás de nós. Michael não nos encontraria lá embaixo, eu percebi. Ele não teria ideia de onde estávamos. A falta de luz no local onde estávamos era desorientadora e vertiginosa. Os gritos pareciam estar ao nosso redor agora, e eram terríveis e agudos. Meus dedos das mãos e dos pés começaram a ficar dormentes. Meu nariz parecia que ia cair por causa do frio. Fomos deixados ali, empurrados para o meio de uma multidão e absorvidos por ela. De repente, eu estava cercado por corpos, apertados e chorando, gritando e tremendo, aterrorizado e em pânico. Alguém me agarrou pelos ombros e começou a me sacudir, gritando para que eu os deixasse sair. Para ajudá-los. Para aquecê-los. Parecia que eu não conseguia respirar, cercado por tantas pessoas amontoadas. Elas se pressionavam contra mim e batiam em mim, enquanto as pessoas se empurravam e disputavam espaço. As formas que me empurravam deveriam ser quentes e vivas, mas, em vez disso, pareciam frias como blocos de gelo, congelando-me ainda mais. Não tenho certeza de quanto tempo ficamos lá embaixo. Mas me lembro de ter sentido uma mão quente apertar a minha e eu a apertei de volta. Ela me puxou para fora da multidão e tudo começou a ficar mais silencioso atrás de mim. As portas diante de mim se abriram e a luz do inferno foi uma visão surpreendentemente agradável. Qualquer luz era melhor do que aquela escuridão implacável e congelante. E o calor era convidativo como uma lareira no inverno. Michael estava espancado, sangrando por milhares de cortes grandes e pequenos. Suas asas pendiam esfarrapadas e rasgadas, parecendo menos com platina agora e mais com uma galinha meio depenada. Obrigado, disse eu, ofegante. Abracei-o com força, meus dentes ainda rangendo, meu corpo inteiro tremendo por causa do frio do qual tínhamos acabado de escapar. Você salvou a gente! Nem sei dizer o quanto eu estava com medo de que você não voltasse. Pat estava ao meu lado, tremendo por todo o corpo, com o rosto coberto por uma máscara branca de horror. Seus olhos se arregalaram com um olhar que eu nunca tinha visto antes, mas que mais tarde perceberia ser de choque. Ted, seja qual for o nome que você queira dar a isso, eu também o tenho agora. Ele está morto? Perguntei. Não. Ele não pode ser morto. Mas ele concordou em deixá-lo em paz, pelo menos por enquanto. Você tem o que queria. Um novo cessar-fogo. Um tratado temporário. Ele sorriu e balançou de forma divertida o membro decapitado de Lúcifer, sacudindo-o como uma maracá. Um armistício. Ele jogou o braço do rei do submundo no lago de fogo e pudemos ouvir um grito de dor vindo da sala do trono próxima, como se Lúcifer tivesse sentido sua destruição. Todos rimos disso, apesar de nosso recente contato com o sofrimento eterno, e começamos a andar pela sala cavernosa, voltando para a grande escada rolante. Alguns demônios tentaram nos impedir ao longo do caminho, mas eles não eram páreo para Michael, que rapidamente despachou multidões de atacantes com uma onda de energia sem esforço que fez com que seus corpos se desintegrassem, com os pedaços de escamas se soltando e flutuando como cinzas ao vento. As formas acima de nós me assombrarão para sempre. Os inúmeros corpos que foram empurrados através do teto de rocha acima de nós, se debatendo e chutando, gritando e se contorcendo como estalactites vivas e torturadas. Grande parte do inferno era pior do que as coisas que descrevi, mas não vejo motivo para causar pesadelos para o resto de sua existência ao descrevê-los. O sofrimento era inimaginável e incalculável. Quando chegamos à entrada, os dois guardas não estavam em lugar nenhum. Fiquei imaginando para onde eles poderiam ter ido e se planejavam uma emboscada em algum lugar mais adiante. A escada rolante estava desligada e nos aproximamos dela com cautela. Pat pegou sua chave e a inseriu no compartimento, colocando-a na posição para cima. O aparelho voltou a funcionar e as escadas começaram a subir em direção à terra. Início. Nós pisamos sem palavras e ele começou a subir. Estávamos a apenas 6 metros de altura quando ouvimos o som de pés correndo no chão de pedra atrás de nós. Olhamos por cima de nossos ombros e vimos inúmeras formas emergindo da porta. Eles estavam nos seguindo,
escondidos nas sombras esperando que usássemos nossa única chave sagrada para ligar a escada rolante. Os bastardos sorrateiros estavam indo para a terra e invadindo. Tivemos que detê-los. Eles começaram a subir correndo a escada de aço, nos alcançando. Corram! Temos que chegar antes deles ao topo. Gritei e empurrei Pat para correr na minha frente. Subimos a escada móvel e tentamos ultrapassar os demônios que nos perseguiam. O cheiro de enxofre chegou até nós vindo de baixo. O grupo deles tinha um BO impressionante. Ugh! Que fedor! Eu estava bufando, mas vi que Pat estava realmente se esforçando. Vá na minha frente, garoto. Eu o alcançarei, ele sibilou, respirando pesadamente. Ele me entregou a chave da escada rolante. Pegue isso! Michael estava à frente, diminuindo o ritmo para acompanhar o nosso, pronto para nos defender se fosse necessário. Mas havia muitos deles, até mesmo para ele. Todas as forças do inferno pareciam estar nos perseguindo. Percebi que eles não haviam tentado impedir nossa fuga do submundo, apenas para ganhar essa oportunidade de invasão. Meu medo me dominou quando os ouvi se aproximarem atrás de mim. Passei por Pat, achando que ele ainda tinha condições de chegar ao topo. Corri o mais rápido que pude, minha covardia só era óbvia com a clareza do retrospecto. Enquanto eu corria à frente dele, aumentando rapidamente a velocidade e me aproximando do topo, ouvi-o gritar. Olhei para trás e vi que ele havia sido ultrapassado por eles. As criaturas se aglomeraram sobre ele como gafanhotos, devorando-o sem parar. Seus gritos de socorro quase me detiveram, mas meu medo me fez seguir em frente e eu me apressei. Não tive tempo de chorar por meu amigo, meu mentor. Sua morte se perdeu rapidamente na enormidade do nosso dilema. Senti o peso da chave em minha mão e corri o mais rápido que pude, tentando não tropeçar na escadaria em constante movimento. Tentando não pensar no que aconteceria comigo se eu caísse. Ou se a corrente arrebentasse e essa escada rolante começasse a cair repentinamente para trás, em velocidade terminal, despencando por uma distância infinita até o submundo, onde ficaríamos presos sem chance de escapar. À frente, vi o topo da escada rolante, com Michael esperando lá. Me jogue a chave, ele gritou. Sem pensar, eu a joguei contra ele e mergulhei no precipício e em nossa realidade. Michael girou a chave rapidamente, em um instante, a horda abaixo de nós foi engolida pela escuridão. Com a escada rolante desligada, eles ficaram presos no limbo entre o inferno e a terra por toda a eternidade. Ou até que alguém girasse a chave novamente. Ele devolveu a chave com um olhar reverente no rosto. Cuide para que ninguém use isso. Jamais. Exatamente o que penso, Michael. Exatamente o que penso. Algo me ocorreu. Uma noção preocupada. E quanto ao Pat? O que vai acontecer com ele? Ele está preso lá dentro com eles, agora. Michael olhou para mim, seu rosto era impossível de ler. Essas perguntas estão muito acima do meu nível salarial, garoto. Pergunte ao chefão lá em cima um dia, quando tiver a chance. Talvez ele possa lhe dizer. Mas tenho a sensação de que ele ficará bem. Parece que ele morreu antes de podermos desligar a escada rolante, o que significa que as regras normais teriam sido aplicadas após sua morte. Vamos torcer, de qualquer forma. Se você descobrir, me avise. Ok. É isso mesmo. Ele se virou e começou a se afastar, mas eu fiquei por perto por 1 minuto. Ele parou e olhou para mim a uma pequena distância. Ei, você quer um emprego? Parece que você consegue lidar bem com a pressão. E nós precisamos de mais humanos assim. Não seria um trabalho fácil, veja bem. Qual é a descrição do trabalho? Ele fez uma pausa e pensou um pouco sobre isso. Há muita gente aqui debaixo, agora que há todos esses elevadores que não deveriam estar por perto. Precisamos de ajuda para localizá-los e nos livrarmos deles antes que causem muitos danos. A maior parte dos elevadores já foi desligada, mas os que já estão aqui, bem, só temos que capturá-los um a um e mandá-los de volta para o inferno, onde é o lugar deles. Você está pronto para o desafio? Parece perigoso. É e será. E será.
mas nós lhe daremos proteção. Você estará quase sempre seguro se seguir nossas instruções e deixar que o treinemos. E você terá um parceiro. Então, deixe-me ver se entendi. Você quer que eu pare de consertar elevadores e me torne um caçador de demônios? Correto. Sim. Essa é a coisa mais maluca que já ouvi. Estou dentro. Parece uma viagem. Tudo bem, então me siga. Ele começou a andar novamente, deixando-me para trás. Só um segundo, eu já o alcanço, chamei-o à frente. Peguei meu fiel bloco de anotações e um lápis e apressadamente escrevi um bilhete, que pendurei no painel da escada rolante, onde a chave normalmente ficava, mas onde nunca mais ficaria. Não enquanto eu estivesse vivo para defendê-la. Quando me afastei, correndo para alcançar Michael, olhei para trás e sorri com a mensagem que havia deixado ali. O memorial. Escada rolante fora de serviço, Pat.